todas e todos, meu nome é Renato Matos da Silva, sou graduando de enfermagem pela Unirio e bolsista IC Unirio. Meu orientador é o professor Dr. Osni Claudiano da Silva Júnior, pertencente ao Departamento de Enfermagem Fundamental da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Unirio. O título da nossa pesquisa é Mudanças no da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto com a implementação da Reforma Universitária de 1968. No ano de 1961, o ensino de enfermagem se tornou universitário, conforme a Lei 2995 de 56, que revogou a Lei nº 775 de 49. O ensino passou a ser regido pelo Conselho Federal de Educação, que tinha como uma das atribuições, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a fixação de um currículo mínimo para os cursos de graduação em enfermagem, o qual foi regulamentado pelo Parecer 272 de 62. Este currículo tinha forte caráter curativista, trazendo importantes consequências para o ensino prático, como, por exemplo, redução dos períodos de prática com carga horária semanal estabelecida em 20 horas, devido à redução na duração do curso de 4 para 3 anos, permanência do professor no campo somente durante o período de prática. Assim, as escolas deixariam de assumir responsabilidade pela assistência. Nossos objetivos são identificar na literatura sobre as mudanças no ensino de enfermagem com a implementação da Reforma Universitária de 68 e discutir a relevância no processo de ensino de enfermagem na EAP. A metodologia é feita através de um estudo na perspectiva histórica das repercussões da introdução da Reforma Universitária de 68 e enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Foi realizada uma revisão na literatura nas bases de dados BVS, Cielo, CAPES e ERIC, no período compreendido entre 74 e 2019, sendo a base mais relevante na aquisição de informações a Cielo. Como complemento, foram analisadas algumas obras de Almerinda Moreira, localizadas na Biblioteca Setorial de Enfermagem e Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e documentos datados entre 65 e 76, localizados no Arquivo Setorial da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. O procedimento metodológico para descrever as mudanças no ensino de enfermagem ocorreu no sentido de delimitação ao estudo, que foi o ensino de enfermagem, analisadas em um quadro comparativo. A reforma universitária de 68 foi voltada praticamente para as instituições federais, reforçando a adoção de um modelo único organizativo para todo o sistema de ensino superior brasileiro, com o estabelecimento da responsabilidade do Conselho Federal de Educação fixar o currículo mínimo e a duração mínima dos cursos superiores, resultando na instituição de um novo currículo com ênfase nas atividades práticas com carga não inferior a 1/3 das partes profissionalizantes do curso. Surgiu também o estágio supervisionado, que deveria ser realizado ao final do curso, juntamente com a disciplina de administração aplicada à enfermagem. Com a reforma, foram constituídos os departamentos com a menor fração da estrutura universitária, congregando professores de um elenco de disciplinas afins, e tornou o currículo mínimo a ser compreendido em 3 partes: pré-profissional, tronco profissional comum e habilitações, sendo esta última 3: habilitação em médico-cirúrgica, enfermagem obstétrica e enfermagem em saúde pública, e a licenciatura em enfermagem. Após pesquisa no arquivo setorial da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, percebeu-se que houve significativas alterações no quadro de disciplinas ofertadas pelo curso de graduação em enfermagem, decorrente das mudanças instituídas pela Reforma Universitária de 68, acentuando-se o caráter biomédico do currículo de enfermagem. Ao analisar a carga horária mínima do currículo mínimo com a reforma, destaca-se o tempo mínimo de 2.500 horas a serem desenvolvidas em no mínimo 3 anos, acrescidos de 500 horas para cada habilitação. Na escolha da realização da licenciatura em enfermagem, 13 de 69, haveria um acréscimo de 500 horas. Houve a criação e a implementação do currículo experimental do curso de auxiliar de enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, autorizado pelo Decreto número 64.519, de 15 de maio de 69. No ano seguinte, com o objetivo de normatizar e caracterizar a EAP como uma escola própria, foi iniciada a admissão de auxiliares de ensino, ato realizado de acordo com a reforma, e em 72 foi instituído o uso de uniformes para docentes, em classe e em campo de prática. Também houve alteração no uniforme dos alunos nos campos de prática. Ao aumento do curso experimental de auxiliar de enfermagem, foi encontrado que esse teve duração mínima de 1 ano letivo, sob regime de internato, e contava com as disciplinas Introdução à Enfermagem, Fundamentos da Enfermagem e Enfermagem da Comunidade e Enfermagem Geral, além de serem obrigatórios os estágios em Enfermagem da Comunidade e Enfermagem Geral, com
Com relação ao curso de licenciatura em enfermagem da EAP, foram ofertadas as disciplinas Fundamentos Filosóficos da Educação, Fundamentos Sociológicos da Educação, Psicologia da Educação, Didática, Prática de Ensino, Estrutura e Funcionamento do Ensino de Segundo Grau, Testes e Medidas de Educação, Estudos Brasileiros, sendo o curso de auxiliar de enfermagem da EAP, em função da prática, subordinado ao curso de licenciatura. A reforma teve um impacto significativo na retomada do crescimento do ensino superior em enfermagem, estimulando o aumento do número de vagas e o surgimento de novas escolas. Enquanto no período de 1960 até meados da década de 1970 foram criadas apenas 2 escolas de enfermagem, inseridas em universidades vinculadas ao governo federal, o período subsequente, que vai de 75 a 77, registrou a criação de 22 novos cursos de enfermagem, 19 deles em universidades, 14 em universidades federais, 12 em universidades estaduais e 3 em universidades particulares. Foram criados como unidades isoladas, um ligado ao governo federal, outro ligado à congregação Igreja Católica e outro em uma faculdade particular. Estes cursos foram resultados de um programa ligado ao Ministério da Educação e Cultura, que incrementou e estimulou a criação de escolas de enfermagem no interior das universidades, devido à demanda de profissionais de enfermagem no país. Apesar dessa demanda, foi observado um aumento da procura de cursos de enfermagem no ensino superior. Entretanto, havia uma baixa quantidade de vagas ofertadas no vestibular. Por consequência, as instituições de ensino aumentaram o número de vagas, o que gerou dificuldade na alocação dos alunos no internato e nos campos práticos. Dificuldades essas também refletidas na Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Sobre as reformas de ingresso, as instituições de ensino superior em enfermagem foi encontrar a exigência do candidato à aprovação em provas do concurso de vestibular para a área de conhecimento correspondente. As provas poderiam ser realizadas unificadamente para as universidades de forma classificada instituído pela reforma, ou individualmente, em outros estabelecimentos isolados de ensino superior. O modelo de vestibular unificado e classificatório tinha como finalidade a racionalização no aproveitamento do número de vagas e admissão do ingresso para não para determinado curso, mas para determinada área do conhecimento. A reforma também trouxe a instalação da pós-graduação stricto sensu, essa concebida para atender 3 motivos fundamentais: formar professorado competente que possa atender à expressão quantitativa do ensino superior, estimular o desenvolvimento da pesquisa científica por meio de preparação adequada de pesquisadores e assegurar o treinamento eficaz de técnicos e trabalhadores intelectuais do mais alto padrão, sendo a organização e o desenvolvimento da pesquisa em enfermagem no Brasil intimamente ligadas à pós-graduação. Através da reforma universitária, a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto passou a ser uma das unidades integradas da Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara, a FEFIEG, mais tarde, Isolados do Estado do Rio de Janeiro, FEFIERJ, cuja finalidade era reunir e integrar estabelecimentos isolados do Sistema Federal de Ensino sob forma jurídica de fundação. Dessa forma, podemos concluir que o passado ensinou várias lições que foram se modificando ao longo do período estudado, tanto com relação à formação no profissional, quanto ao perfil dos indivíduos que buscaram entrar e se aperfeiçoar dentro dos cursos de enfermagem. Considerando as mudanças nos perfis populacionais e o consequente aumento da procura de cursos ao longo do período de transição na reforma universitária, ficou evidente a necessidade da criação de políticas de mudanças na estrutura do ensino superior na época e a oficialização de uma enfermagem universitária e científica, pelo reforço do caráter universitário na graduação e o surgimento da pós-graduação stricto sensu. A Escola de Enfermagem Alfredo Pinto passou a integrar uma federação de escolas isoladas. Prenúncio da universidade, no curso de graduação verificou-se o aumento do número de disciplinas por desdobramento das que já existiam e introdução de novas em 3 ciclos de formação básica, profissional e habilitações. Destaca-se também a implantação da licenciatura em enfermagem.